Olá, caro telespectador, eu sou o primeiro-tenente Guilherme Beaupré, para apresentar para vocês mais um Polícia Militar Ambiental em Foco. Muito bem. E falando de área de preservação permanente, a gente precisa lembrar de qual é a legislação envolvida. E aqui para nós, no Brasil, é o Código Florestal, justamente esse que vem sido tão debatido ao longo do tempo. E o próprio Código Florestal, ele traz para a gente quais são as hipóteses de área de preservação permanente e as suas metragens. A nossa ideia aqui é de trazer para você quais são aquelas áreas de preservação permanente com que você mais pode se deparar no seu dia a dia. E nós temos aqui no Parque Natural Chico Mendes, em Sorocaba, um exemplo muito claro disso, que é aqui um curso d'água. As áreas de preservação permanente de um curso d'água de aí no máximo 10 metros de largura possui uma área de preservação permanente de 30 metros de ambas as margens ao longo de todo o seu curso. Tá? E falando de rios, em algum momento ele nasce. E justamente as nascentes dos cursos d'água têm uma área de preservação permanente de 50 metros de raio em todas as suas direções. Então, se eventualmente o cidadão, o nosso telespectador da Rede Amigos da Cultura, possui dentro da sua propriedade um curso d'água ou uma nascente, sabe hoje que existem aí 30 metros de área de preservação permanente ao longo de ambas as margens e ao redor da nascente 50 metros de raio. De forma que se eventualmente o telespectador pretende mexer dentro dessa área, procure antes os órgãos de gestão do meio ambiente, no caso Polícia Militar Ambiental, CBRN ou a própria CETESB. Agindo dessa forma, o cidadão evita ser autuado pela Polícia Militar Ambiental e contribui com a qualidade do nosso meio ambiente. E, falando de cursos d'água, em um determinado momento ele nasce. E é justamente a nascente ou o olho d'água que traz uma área de preservação permanente também peculiar. Ou seja, a área de preservação permanente de uma nascente é de 50 metros de raio em todas as suas direções. Ou seja, havendo a nascente, há um raio de 50 metros de área de preservação permanente, independente de nela haver vegetação, porque nesse caso o Código Florestal pretendeu proteger justamente o solo, a área ao longo desse manancial, onde ele corre ou onde ele nasce. E justamente é com a intenção de que protegendo esse solo e a vegetação que ali estiver existindo, e como o Código Florestal também traz outras hipóteses de área de preservação permanente, eu vou chamar para vocês agora o Sargento Moraes, que vai falar um pouco a respeito dessas outras áreas especialmente protegidas trazidas dentro do Código Florestal. Terceiro Sargento Moraes, da Polícia Militar Ambiental. APP, independente da sua vegetação, essa área é de preservação pelo Código Florestal. Podemos chegar no local de fiscalização e encontrar vegetação rasteira, grama ou qualquer outro tipo de vegetação, aquela área será de preservação permanente. Então, também não vamos esquecer que dentro do Código Florestal, as encostas dos morros, topo de morro, restinga e mangue, ao entorno das lagoas, também são considerados área de preservação permanente. Interessante também entender que existe uma função ecológica que a área de preservação permanente vai tratar. A função ecológica principal das APPs é proteção dos recursos hídricos, proteção da fauna, da flora, da estabilidade geológica do local, da sua paisagem, mas principalmente da qualidade da nossa água. Então agora nós sabemos o que é uma área de preservação permanente e onde ela existe. As metragens dessas outras hipóteses, que inclusive o próprio Sargento Moraes trouxe, você pode conferir no texto da lei que institui o Código Florestal. E é importante também que nós digamos aqui nesse espaço que o policiamento ambiental, por vezes, acaba se deparando com cidadãos que, talvez até por ignorância da própria legislação, acabam construindo às vezes a sua própria residência muito próximo do curso d'água, dentro daquela faixa que nós comentamos anteriormente. E isso constitui uma infração administrativa, que inclusive é sancionada com uma multa, além de impor também à pessoa o dever de recompor o dano ambiental. E não obstante,
essa sanção, também há um crime ambiental que a pessoa pode responder. Por isso, fica também aqui o convite do policiamento ambiental, para que o cidadão, sabendo agora um pouco mais a respeito da legislação, também nos ajude, contribuindo com a melhoria do ambiente, sua preservação e com denúncias, se eventualmente vocês souberem de algumas pessoas que estão degradando o nosso meio ambiente. Eu sou o primeiro-tenente Guilherme Beaupré, para apresentar para vocês mais um Polícia Militar Ambiental em Foco. E no programa de hoje, eu venho trazer para vocês duas ocorrências que foram surpreendidas recentemente na área do meu pelotão. Uma na divisa entre Ibiúna, Tapiraí e Juquitiba, na região do Porto Raso, e também outra aí só em Tapiraí, e ambas a respeito de apreensão irregular de palmito. O palmito jussara, o nome científico dele, Euterpe edulis, tá? Que é um palmito muito apreciado por você, pela gente, e infelizmente a extração dele feita na natureza quase sempre é de forma irregular. Muito bem, hoje em dia é importante dar esse parecer para o telespectador que é possível as pessoas fazerem o cultivo sustentável de palmito jussara. Basta para isso apenas ter um plano de manejo aprovado pelo órgão ambiental. Então logo o palmito chegue no ponto de corte, isso é possível dentro de acordo com as regras do sistema. Infelizmente, algumas pessoas que a gente surpreende acabam retirando o palmito da flora sem qualquer tipo de autorização e infelizmente também sem qualquer tipo de higiene, comprometendo inclusive a qualidade do produto e da sua saúde eventualmente. Por isso, vale a pena que você se sinta bastante curioso a respeito da procedência do palmito que você está ingerindo. Lembre-se daquele palmito que você come na churrascaria, na pastelaria ou na pizzaria. Você não sabe exatamente de onde ele vem, mas a pessoa que está pondo para o seu consumo sabe. Então, procure investigar um pouquinho a respeito daquilo que você está ingerindo para também manter a qualidade da saúde da sua família e da sua própria. Muito bem. E falando a respeito das ocorrências especificamente que nós tivemos a oportunidade de encontrar essa semana que se passou na área do meu pelotão, falando primeiro da que surpreendemos ali entre Tapiraí, Ibiúna e Juquitiba, nós encontramos aproximadamente 2.000 unidades de palmito in natura. E falar a respeito de 2.000 unidades significa dizer 2.000 árvores que foram suprimidas de forma irregular da natureza. Infelizmente não tivemos a oportunidade de prender a pessoa que cometeu essa degradação. Todavia, pudemos ao menos evitar que esse material chegasse para o seu consumo aí na sua casa, na sua residência ou eventualmente algum restaurante que você possa frequentar. Nesse aspecto nós tivemos um grande sucesso. Todavia a gente também poderia dizer que foram 2.000 árvores suprimidas de forma irregular da natureza. E é uma degradação imensa que demorará anos para ser novamente recomposta pela própria natureza. Um cidadão, eventualmente, se fosse surpreendido cometendo esse delito, responderia por um crime bastante severo e também por uma multa enorme. Como aconteceu agora na outra ocorrência, que foi também localizada ali na região de Tapiraí, e onde uma equipe do policiamento ambiental, do meu pelotão, surpreendeu um indivíduo. Este sim, estava beneficiando algumas unidades de palmito in natura que foram encontradas com ele, e algumas já prontas, embaladas já no pote, para ser vendido para um atravessador que ia acabar vendendo para os locais que o senhor e o telespectador pode eventualmente transitar e frequentar, consumindo algum alimento. Então vejam, esse cidadão que nós surpreendemos com poucas unidades, foram 28, se comparada com a outra são 28 árvores, não é tão pouco, mas se comparada com a outra ocorrência, uma proporção bastante menor. Esse cidadão recebeu uma multa de R$26 mil, ou seja, não vale realmente a pena degradar o meio ambiente, e ele ainda vai responder por um crime pela prática desse delito ambiental. Então a gente aproveita essa oportunidade para trazer um pouquinho de educação e ilustração para o telespectador, para saber que você pode também colaborar tanto com o meio ambiente e com a Polícia Militar Ambiental, fazendo sua denúncia se souber de fatos similares a esse. Estamos 24 horas através do telefone 15 3228 2525, aptos a receber a sua denúncia para que nós possamos continuar defendendo o meio ambiente. E esse foi mais um Polícia Militar Ambiental em Foco. Tenente Guilherme,
comandante do 1º Pelotão, deseja a você uma boa semana e até o nosso próximo programa.